Olá, amigos e amigas do Reinventando. Hoje a gente tem mais uma quinta-feira daquelas gostosas, de um papo importante, profundo, mas descontraído, em que a gente vai conversar com uma pessoa que eu tenho profundo respeito, profunda admiração, e eu tenho certeza que vocês também. Dando sequência a essas discussões que nós temos feito sobre novo currículo, ensino médio, né? Dentro do espírito do programa, porque esse programa Reinventando foi criado para a gente descobrir e discutir como nós vamos nos reinventar em tempos de pandemia. Tecnologia chegando, aula remota, ensino híbrido, distanciamento social, incertezas, é um mundo novo do qual a gente tem tentado fazer o melhor. Né? É a típica situação de crise e oportunidade em que a gente está tentando ver nessa crise quais podem ser as oportunidades de crescimento, de evolução. A minha convidada de hoje, vocês conhecem, admiram, gostam dela, eu sei que a rede tem profundo respeito, até porque ela foi professora de matemática na rede estadual de São Paulo. É a professora Kátia Smolli, foi professora do ensino médio, fez graduação em Moema, fez mestrado e doutorado na USP, é diretora do Instituto Reúna, do Grupo Matema, foi secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, é do Conselho Estadual de Educação, foi uma das redatoras do novo ensino médio paulista. Portanto, a Kátia tem uma história muito rica, uma trajetória muito rica, e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa uma horinha de bate-papo com a rede e com ela. A gente vai falar de vários assuntos, né? Acho que a gente vai falar de pandemia, vamos falar de escolas de ensino integral, de educação integral. Vocês estão sabendo que a rede vai ter uma expansão enorme nas escolas de tempo integral em 2021. Nós vamos passar de 364 para 1.064 escolas, alguma coisa assim, posso estar errada nos números, mas um aumento de 700 novas escolas. E a gente sabe que no mundo todo a escola de tempo integral é o que de fato faz a diferença na vida dos estudantes, porque são horas a mais de contato com o conhecimento, com a cultura, com a convivência, com o compartilhamento, com o estudo coletivo, com a busca comum de soluções para os programas. É claro que tempo integral só faz sentido se não for para fazer mais do mesmo, se for para fazer a diferença, e é o que tem acontecido. Os resultados do IDEB nos alunos das escolas de tempo integral no Brasil inteiro mostram que onde ela se instalou, propiciando mais espaço para o projeto de vida, para a iniciação científica, para o protagonismo juvenil, mais espaço para novas ações dinâmicas dentro da escola, tem um impacto direto na aprendizagem. E é claro que a gente vai falar de tudo isso, mas eu queria começar, Kátia, colocando uma questão bem geral para você começar, né, falar o que você quiser, e a partir daí a gente vai fazendo perguntas e batendo papo. Você, como uma das redatoras do novo ensino médio paulista, como do Conselho Estadual de Educação, como uma pessoa que liderou em nível nacional muito do debate, né, sobre o novo ensino médio, você que conhece a rede de São Paulo como ninguém, qual você considera o maior desafio ou os maiores desafios para implementação desse novo ensino médio a partir de 2001 e quais as maiores oportunidades, o típico desafio e oportunidade. Com a palavra, Kátia, muito obrigada pela presença aqui hoje. Bom, eu que agradeço, quero desejar uma boa tarde, Raquel, dizer que é um prazer, a admiração é mútua, né? Fico muito feliz de ter você aqui na nossa rede, eu me sinto, sempre me senti parte dessa rede, então é muito bom estar aqui conversando nesse bate-papo com você, e eu gosto muito de pensar nas oportunidades, para a gente depois entender por que
temos desafios, né? Acho que uma das coisas que sempre me atraiu muito pensar nesse novo ensino médio é entender o quanto nós devemos aos jovens no Brasil todo um ensino médio mais diretamente relacionado com o jovem do século XXI. Acho que a proposta do novo ensino médio, ela vem cheia de possibilidades, possibilidades para o desenvolvimento da cultura digital, considerando as culturas juvenis, que são bastante importantes na própria base nacional comum curricular, especialmente na etapa do ensino médio, a ideia de escolha, né? Escolha é uma realidade na maior parte dos países do mundo. Na verdade, a gente costumava fazer uma brincadeira quando começou a pensar numa forma diferente desse ensino médio, de que quase que assim, temos uma jabuticaba, né? Porque o Brasil é um país no qual você entra na primeira série do ensino médio e você não ensina o jovem a escolher, ele vai ter que escolher depois. Quando ele sai, nós tratamos todos como se eles quisessem todos aprender as mesmas coisas com a mesma profundidade, com o mesmo grau de interesse, e nós todos que ou fomos professores, ou enfim, tios, né? Então, acho que essa possibilidade de escolher, de saber que sim, existem direitos de aprendizagem, estão salvaguardados para todos, mas que a partir de um momento eles podem escolher, eles podem avançar por caminhos diferentes, que o currículo deles pode guardar especificidades que dizem respeito a escolhas, a projeto de vida, né, ao desejo do que eles querem ser depois que saírem da escola, a esse protagonismo que eles vão precisar ter na vida. São muitas oportunidades que esse ensino médio traz para os jovens e para os professores. Porque, Raquel, vamos combinar que nós, como professores, também desejamos criar, ter oportunidade de fazer coisas diferentes, né? Nós sabemos que existem alunos que gostariam de aprender mais coisas do que nós ensinamos. Então, se eu sou um professor de filosofia, tem uma filosofia que todos precisam saber, mas eu sei que tem alunos que gostariam de se aprofundar mais em determinados aspectos da filosofia, e que às vezes até pelo número de aulas, num ensino médio convencional não é possível, e esse ensino médio agora abre essa possibilidade. Mas as mesmas possibilidades criam os desafios, que foi a sua primeira pergunta. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós vamos formando ao longo da vida um jeito de pensar nas coisas, pelas experiências que nós temos. E nós, como educadores, temos uma representação, uma forma de pensar a escola, que é muito diferente dessa. Então, o primeiro desafio, sem dúvida, é criar as condições na escola, e aí gestores, né? Então, diretores, coordenadores pedagógicos, a própria rede, para que nós todos juntos reinventemos essa escola. Eu costumo dizer que um desafio que temos todos, os responsáveis por trazer esta possibilidade de um novo ensino médio, é não dizer, agora toma que o filho é seu, né? Esse filho é de todos. Então, precisa ser um esforço coletivo, é um convite para uma reinvenção, para uma escola mais justa com esse jovem, mas a responsabilidade dessa criação precisa ser de todos nós. Então, nós precisamos juntos e criando essas condições, formando uma nova mentalidade a respeito desse novo ensino médio, entendendo que as escolhas precisam ser responsáveis, que o adulto professor, profissional professor, tem uma responsabilidade nisso, sempre vai ter, e eu acho que isso não é um problema, eu como educadora acho que isso é maravilhoso, né? Mas que isso é um trabalho conjunto. Então,
precisamos formar o professor, criar as condições na escola, pensar como rede, porque isso é um trabalho de muitos, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Esse trabalhar junto, esse trabalho coletivo, é uma coisa nova na cultura escolar brasileira, não é, Kátia? Eu me lembro, não é? Eu fui professora, eu acompanhei a educação durante muito tempo. A educação no Brasil sempre teve... os professores sempre atuaram de forma muito solitária. Cada um preparava a sua aula em casa, né? Você pega um bom professor de matemática, já que você é professora de matemática, ele tem uma aula às 9 horas. Ele prepara a aula na noite anterior, ele chega às 9 horas, chega 10 para as 9 na escola, às 9 horas ele está na sala de aula, dá uma boa aula. Estou falando de um bom professor, não estou falando de um professor, né, com problemas, não, um bom professor. Mas ele acaba a aula, ele vai embora, ele vai dar outra aula, ele vai fazer outra coisa. É só agora que nós estamos começando a criar essa cultura do professor ficar mais tempo, de conversar com os pares, de trocar ideias, de reunir professores da mesma turma e falar como é que o Joãozinho está indo aqui, o que você fez para a Mariazinha aprender fração, como é que a fulaninha lá tá, porque o pai dela foi preso, como é que ela está reagindo a isso. Então, esse estar na escola, esse trabalho solidário, docente, em oposição ao trabalho solitário, é uma coisa, é uma cultura muito nova, que ainda não está consolidada, está se construindo, e é o que dá o sentido de pertencimento à escola, o sentido de responsabilização com os resultados da escola. Você tem que envolver o diretor, o professor, o porteiro, a merendeira, todo mundo pensando no objetivo lá da escola. Cultura é uma coisa difícil e demorada de ser conseguida, de ser alterada. E a gente está vivendo um momento de pandemia em que, inclusive, muitos jovens vão abandonar a escola. Essas 700 novas escolas em tempo integral que São Paulo vai ter o ano que vem, vai ajudar essa permanência, esse trabalho solidário, esse envolvimento com o projeto de vida do aluno? Vai ajudar em que sentido, Kátia? Bom caminho. Então, Raquel, eu tenho o privilégio de ter vivido uma experiência nesta rede de escola de tempo integral, porque eu fui professora de Cefam. O Cefam foi uma experiência nos anos 90 de escola de tempo integral, já com o espírito de educação integral, que formava professores para os anos iniciais e a educação infantil. Ela começou a ser desenvolvida no governo Montoro, depois ela foi estendida até por muito tempo, e eu fui professora. E eu acredito muito nas escolas de tempo integral com essa visão de educação integral. E acho que o Brasil deve isso a ele mesmo. Eu costumo brincar que, aliás, outro dia até, numa outra conversa com você, nós falávamos disso, né? Em outros países você nem fala de escola de tempo integral, porque não existe escola de tempo parcial, só existe escola. As escolas todas já têm uma carga horária maior, os estudantes ficam na escola mais tempo para várias coisas diferentes, inclusive existe essa parte comum, essa parte diversificada, e isso já é uma realidade. Para nós é que isso é uma novidade. Então, sem dúvida, isso é um avanço. E a escola de tempo integral, ela favorece muitas coisas. Ela favorece você poder atender melhor o aluno, a permanência do professor mais tempo na escola. Então, você falava desse professor que às vezes ele sai da escola porque ele tem que ir para uma outra escola. Eu era uma dessas professoras, né? Eu dava 40, na verdade, eu dava aula antes de o limite ser 40. Então, eu fui uma professora de chegar a dar 52 aulas por semana,
né? De matemática. E, veja, era de matemática. Então, eu sei bem o que é essa realidade, né? E depois, quando eu fui para o Cefam, eu tinha 40 horas, mas eu dava de verdade 26 e o resto eu tinha para trabalho diversificado, para atender meus alunos, era outra realidade. Então, eu sou muito adepta dessa ideia. Mas, sempre tem o mas, que nós precisamos olhar. Porque você falava de cultura. E eu vivi uma situação muito interessante, porque você precisa, uma escola que tem projeto, você precisa de um coordenador pedagógico e de uma dupla gestora na escola, que também nos auxilie, como docentes, a entender que os tempos de trabalho coletivo têm uma função, né? E que não são coisas burocráticas, que a aprendizagem precisa vir para o centro, tanto a do professor quanto a do aluno, é uma outra convivência, porque se por um lado tem uma coisa ruim, e gente, eu preciso ser honesta, pessoal que conversa comigo, a Raquel sabe que eu sempre gosto de olhar dois lados. Se por um lado é ruim, esse trabalho solitário, que você entra da sua aula e vai embora, e nem pode conversar com o seu par, a respeito do seu próprio trabalho, de um problema que você poderia resolver melhor em conjunto, tem uma outra vantagem, porque se eu tiver um problema com você, eu vou embora, esse problema ficou lá, e eu volto 2 dias depois, nem lembro mais, mas quando eu estiver no mesmo espaço que você, convivência, inteligência socioemocional, essa parte das competências socioemocionais, elas vão precisar ser muito desenvolvidas entre professores e alunos. Com os alunos conviverem por mais tempo e os professores conviverem por mais tempo, são desafios para os quais nós precisamos estar atentos. Você já deve ter ouvido falar daquele colégio Chico Anísio, no Rio de Janeiro. Eu fui uma das pessoas que idealizou aquele colégio. E nós usamos da experiência, inclusive desta experiência de São Paulo, havia outras pessoas que tinham trabalhado para criar todo um cenário de aprendizagem de convivência conjunta. Então, não basta você estender o tempo, é isso que eu estou dizendo. A dupla gestora, a equipe técnica da secretaria, os próprios educadores precisam ter um projeto coletivo para acolher a equipe pedagógica da escola e os próprios estudantes, né? Porque é uma outra cultura que precisa ir sendo instalada. E, às vezes, o risco é você dizer, não funciona. Gente, funciona, é bom, é maravilhoso, mas exige esforço, planejamento e exige que nós vamos acertando as coisas em processo, né? Mas eu acho maravilhoso esse exercício que a secretaria está fazendo, Raquel. Acho incrível. Eu também. Você está falando, né, o termo educação integral nem existe, por exemplo, em inglês. Quando eu era deputada, eu que fui relatora, o projeto de educação integral eu que fiz. Então, às vezes a gente ia discutir com pessoas de língua inglesa, falando, estamos criando escola de tempo integral. Eles nem sabem, né? Nem sabem, porque não existe escola parcial, escola integral. Outra coisa que jabuticaba é essa coisa de escola estadual e escola municipal. No mundo inteiro é privado e público, pronto. Então, a gente tem que, inclusive, começar a entender o sistema público como uma coisa só. Não interessa se é o prefeito que paga o professor, se é o governador que paga, que é o dinheiro do Estado que paga o professor. O que o pai quer e tem direito de querer é uma escola boa para o filho dele, onde ele se prepare para a vida. Então, a gente está vencendo várias culturas arraigadas ao mesmo tempo. Isso. Público, estadual, municipal. Mas olha que legal, a professora Rosana, fiz Cefam, foi maravilhoso, você falou do Cefam. E a professora Kátia também falou, Cefam era ótimo, pena que acabou. Aí a professora Ana Luísa, tá cheio de ex-Cefam aqui, Kátia. Cefam era muito bom, pena que acabou.
cursos técnicos também. Eu quero voltar para falar desse negócio de curso técnico, mas eu quero ver também, quero ler uma outra observação aqui para você, da professora Soraya, que disse o seguinte: reinventar as escolas significa recriá-las pensando como num todo, desde que disponibilizem todos os recursos e ferramentas pedagógicas informatizadas, tendo também profissionais capacitados para ensinarem com as devidas paciências e resiliências para surtir bons e significativos resultados. É um comentário importante, eu vou pedir para você refletir um pouco sobre isso, mas eu vou juntar, Kátia, três perguntas, porque a professora Ana Luísa falou dos cursos técnicos que acabaram, que a gente está, e que a reforma do ensino médio introduz esse itinerário técnico profissional, inclusive de magistério, que é uma coisa nova de São Paulo. Né? Isso. Mas, então, além dos técnicos, eu queria que você comentasse o que a Soraya falou, mas a professora Ana Luísa está perguntando o seguinte: vai ter formação para os professores? Como vai ser? Sim, Ana Luísa, antes de passar a palavra para a Kátia, vai ter formação. A Kátia está ajudando a EFAP nessa tarefa. Já tivemos uma primeira reunião, vai haver uma primeira introdução do assunto na semana de 23 a 27 agora de novembro, durante os ATPCs, e depois a gente vai entrar uma formação mais específica. Mas então, a formação já começa agora no dia 23 de novembro. Mas aí a Kátia também, se quiser falar alguma coisa sobre essa formação de professores também, seria ótimo, Kátia. Eu acho que esses comentários são muito importantes pelo seguinte: é tão interessante. O Cefam tinha uma missão, a missão de encantar as pessoas para serem educadores. E é muito gratificante ter vivido essa experiência, porque até hoje, em muitos lugares os mais diferentes, você chega, você começa a ver que tem um diretor diferente, um supervisor ou supervisora diferente, uma professora, ou então alguém atuando numa área de educação, e aí você vai conversando, pode ter certeza que em algum momento a pessoa vai te dizer: eu sou um ex-aluno, uma ex-aluna de Cefam, então é uma experiência bem sucedida. E quando nós estávamos pensando, enfim, no desenvolvimento do currículo, itinerários formativos de formação profissional e técnica, Raquel, que é uma outra coisa que me encanta muito na reforma do ensino médio, porque eu acho que não dá para esse país trabalhar na educação como se trabalho não fizesse parte da vida. Então, nós não estamos dizendo, a opção não foi como em outros países, que ou você opta pela formação técnica profissional, ou você opta para ir para a universidade. Não é essa opção, como acontece, por exemplo, no Japão, na Alemanha, na própria Finlândia. Não, pode-se fazer as duas coisas, mas nós estamos dizendo, também você pode optar, e o país tem espaço para opção, para formação técnica. Eu tinha um dado na cabeça, e nós não conseguimos apontar isso lá em 2018 no Ministério, mas quando foi para o Conselho, nós começamos a conversar do seguinte: há uma pesquisa que mostra que nós temos um número bem pequeno de jovens que, ao concluírem o ensino médio, desejam seguir a carreira de professor. Se você olhar em números percentuais, é um número pequeno, é da ordem de 5%. Mas quando você olha... É de 2,4%. Aliás, é de 2,4%. Exatamente. Era 7, foi caindo, era 7. Isso, era 7 e veio para 2,4%. Mas tem uma coisa que, se você olhar... Obrigada pela correção. Mas se você olhar em termos... isso em termos absolutos, em termos de números não percentuais, considerando a quantidade de jovens que nós ainda temos, é bastante.
Então, na conversa, nós fizemos a sugestão de incluir a formação para a educação como uma possibilidade de você trazer o encantamento para esses jovens com a possibilidade da educação. E eu gosto muito dessa ousadia da proposta de São Paulo, né? E aí, voltando para a questão do esforço para fazer a transformação da escola, uma andorinha só não faz verão. Eu acho que esse é um ditado que faz muito sentido, porque ele é um esforço coletivo. Quando o sistema inteiro, então aí é sistema mesmo, você tem a secretaria, o conselho, as equipes técnicas todas, seja da secretaria, das escolas, das diretorias de ensino, você precisa ter projeto. E aí é um projeto coletivo, mas ele precisa ser um projeto de todos, né? Inclusive das famílias. Eu acho que uma das coisas que eu vejo como positivas nesse tempo de pandemia, nós temos muitos desafios, mas uma coisa positiva é o tanto que as famílias, inclusive saiu uma pesquisa agora, nós vimos ela divulgada, o número maior de famílias que se sente participando mais de perto da educação dos filhos. Então, precisa ser um projeto de sociedade, é isso que eu queria dizer. Não basta só que seja o esforço de um, é preciso que seja o esforço de muitos. E aí as condições de todos os tipos. Recentemente, aqui na minha família, essa história de educação, né, tendo uma educadora na família, vocês já viram que todo é assunto de almoço de domingo, né? Aí as pessoas dizem, nossa, mas olha, ninguém tem acesso à tecnologia, que absurdo, como é que isso aconteceu na pandemia? Então, de vez em quando eu digo, gente, em que mundo vocês estavam vivendo? Isso não aconteceu na pandemia. Se tem uma coisa boa que a pandemia fez, foi mostrar que esse país precisa diminuir muitas desigualdades, incluindo essa, né? Então, eu acho que tem alguns ganhos de explicitação que nós podemos, como sociedade, avançar. Mas é um esforço de sociedade, precisa ser de todos. Kátia, declarações de amor explícito aqui para você, viu? A professora Cláudia Flora falou o seguinte, Kátia, amo, aí vem 3 coraçõezinhos, minha inspiração, um beijo enorme. Beijo, Cláudia. E o professor Edson está dizendo que eu fiz técnico de eletrônica e tive aula com ela. Então, se reencontrando com muita gente, muitos estão te reencontrando. A professora Clotilde está dizendo, boa tarde, para uma escola integral, haveria necessidade de uma estrutura mais objetiva. No exterior, a escola pública tem desde aula de língua estrangeira, aulas de piano, música, violão. É verdade, deixa eu só aproveitar agora e fazer um anúncio aqui como coordenadora da EFAP. Eu tive reunião hoje e vou finalizar amanhã, nós já vamos fazer uma primeira chamada, já fica até como anúncio mesmo oficial, de manifestação de interesse em professores de língua inglesa que queiram fazer uma formação para professores de língua inglesa, que nós vamos fazer um piloto com 1.200 professores, já a partir de fevereiro, a seleção deve ser em janeiro, mas isso vai ser amplamente divulgado, mas já vamos pensando aí quem quer fazer. E depois a ideia é oferecer um curso especial de língua, como aula de língua estrangeira mesmo, para 20.000 professores. Então, essa é uma iniciativa que a gente está começando hoje. Mas, voltando aqui aos comentários, a professora Mônica está dizendo que está adorando a programação do Centro de Mídias. Posso dizer que agora sim, temos profissionais que sabem o que estão dizendo, pessoas engajadas na área da educação. Antes eram só administradores, não educadores. E aí, antes eram só administradores. Pegando o que a Mônica disse e pegando comentários que você fez, Kátia, quando você fala do ensino técnico, né, no Japão, você é técnico, você é acadêmico,
E no Brasil mesmo, a gente viveu uma cultura pejorativa mesmo, de preconceito, chamado ensino profissionalizante, que era feito muitas vezes por correspondência, não é? Então, era assim, você era ou acadêmico ou profissionalizante, com profundo senso pejorativo. O que eu acho fantástico nesse novo ensino médio e no itinerário técnico é que não é aquela ideia de você, como você fazia um curso do Sistema S para ser torneiro mecânico, vai trabalhar numa fábrica até morrer. Esse mundo acabou. Então, os cursos técnicos, tecnológicos, profissionais, são apenas uma etapa de um processo de crescimento profissional ao longo da vida. Não quer dizer que você vai fazer um curso profissionalizante e vai ser aquilo até morrer, até porque ninguém mais vai ser aquilo até morrer. A gente trabalha para ter uma carreira, não é bem uma profissão. As profissões estão se alternando muito, mudando perfis, a gente tem que pensar que nós vamos construir uma carreira mais do que construir uma profissão. E a maravilha do ensino técnico nessa reforma do ensino médio é porque ela é essa parte de uma formação que se estende ao longo da vida. Então, eu posso começar como auxiliar de enfermagem, porque eu fiz um curso técnico, e virar um pesquisador da Fiocruz, porque, na verdade, são etapas de crescimento profissional ao longo da vida. E a importância do técnico de magistério, Kátia, né, no sentido até de atrair, dentro de toda essa reinvenção profissional que está acontecendo e de carreiras que está acontecendo no mundo, se tem uma profissão que não vai acabar, é o professor de educação básica. Então, mais do que nunca, nós temos que nos valorizar e valorizar esse momento, porque a pandemia mostrou que a tecnologia pode muito, a tecnologia veio para ficar, o ensino híbrido vai acompanhar 2021, 2022, porque não tem muita alternativa, porque a Covid vai ficar indo e voltando, mas o ensino híbrido veio como uma possibilidade real ao longo da vida. Agora, mais do que nunca, ficou claro que na educação básica, principalmente nos anos iniciais, infantil, fundamental 1, e ao longo da educação básica, a escola, muito mais do que um lugar de passar informação, é um lugar de formação, é um lugar de convivência, de crescimento social, de desenvolvimento de competências e habilidades, de vida no mundo real. Então, essa constatação de que magistério, a docência é uma carreira que merece ser construída com orgulho, e ela vai ficar, eu acho, cada vez mais importante, talvez um legado importante dessa pandemia. Você quer falar um pouquinho sobre essa coisa do ensino híbrido, Kátia? Porque ainda tem mal entendido, algumas pessoas ainda acham que o híbrido é só tecnológico e presencial, quando a gente sabe que o hibridismo é mais do que... são as metodologias ativas. Enfim, fala um pouquinho sobre o ensino híbrido para nós. Eu acho que isso tem muita relação com aquela pergunta anterior da formação, né, dessa formação para o novo ensino médio. Eu acho que são ondas, né, Raquel? Acho que isso que nós conversávamos essa semana. Então, você diz, olha, inauguramos agora, nos próximos dias, a primeira onda da formação, mas virão outras, e elas serão pensadas de muitas maneiras. São Paulo é uma rede muito, muito grande, é uma rede com profissionais que se mostraram, eu fui acompanhando algumas coisas que se mostraram comprometidos e capazes de fazer coisas muito interessantes, muito inovadoras, mas nós todos precisamos sistematizar algumas dessas experiências, tanto para entender o que deu certo, o que não deu certo, as coisas que nós podemos aproveitar com melhorias, aquelas que
vamos precisar deixar de lado, aquelas que propiciaram melhor aprendizagem, porque eu acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é que o centro de qualquer coisa é a aprendizagem. Acho que a aprendizagem é a palavra que nunca pode ser esquecida. Então, seja a estratégia, isso tanto do ponto de vista da formação, porque quando nós vamos para a formação, ela só faz sentido se nós aprendermos alguma coisa nova, e do mesmo jeito, quando nós vamos pensar educação, em qualquer modalidade, ela precisa ser pensada do ponto de vista de qual é a aprendizagem que ela vai provocar, né? Quando a gente pensa do ensino híbrido, não dá para imaginar, por exemplo, que o que nós estamos fazendo aqui agora representa o ensino híbrido. Porque o ensino híbrido, ele não está ligado à modalidade distanciada. A ideia de hibridismo, ela tem a ver exatamente com um conjunto de estratégias que você usa para fazer com que a aprendizagem ocorra considerando as diferenças entre os alunos, os ritmos de aprendizagem dos alunos, e ela tem a ver com uma série de outros conceitos. Então, aprendizagem criativa, o movimento maker, que é esse aprendizado de mão na massa, a ideia de que você aprende com outro, a ideia de você poder aprender em momentos diferentes. Então, é por isso que o primeiro sentido ao qual a gente mais relaciona o ensino híbrido é com a aula invertida, porque as pessoas, sempre que falam em ensino híbrido, é a primeira coisa que vem à cabeça, que você grava um vídeo, ou escolhe um vídeo, pede para o aluno fazer uma coisa distanciada e depois ele vem para um momento presencial no qual você vai discutir e interagir, né? Mas outro dia até li um artigo, Raquel, muito interessante, de um pesquisador francês, que dizia, olha, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de ensino híbrido, porque às vezes essa aula invertida, ela usa de uma tecnologia e ela usa uma aula expositiva tão convencional que ela é menos interativa do que a aula presencial que é dada em sala. Então, métodos ativos de aprendizagem, movimento maker, a ideia de aprendizagem baseada em problemas, investigação, portanto, a aprendizagem baseada em projetos, tudo isso compõe o que nós genericamente chamamos de ensino híbrido. E olha, isso combina demais com o novo ensino médio, porque tudo que vem por aí não é para você fazer uma aula super convencional na parte ligada à base, da formação geral básica, e deixar as coisas interessantes, entre aspas, e inovadoras, para os itinerários formativos. Isso é uma coisa que eu tenho falado todas as vezes que eu converso com o professor. A inovação, o projeto de vida, tem que estar presente em todos os momentos. Então, eu acho que, se por um lado, nós temos muitos desafios com essa pandemia, por outro lado, ela foi antecipando uma série de coisas que dialogam muito com o que nós vamos precisar fazer no novo ensino médio. Sem contar que nós temos o Inova Educação, né, que já trouxe também, já colocou no radar uma série de modificações que dialogam perfeitamente com condições necessárias para a implementação do novo ensino médio que está previsto no currículo paulista. Olha, acho que a sua resposta já respondeu a observação da professora Célia. Se não tiver respondido, Célia, você reclama aqui comigo depois, porque a Célia falou o seguinte: híbrido, vamos ter infraestrutura? Pelo que a Kátia disse, não é a infraestrutura tecnológica que vai definir o ensino híbrido. A Kátia deu o exemplo da aula invertida. Eu vou me dar a liberdade de pensar numa aula invertida sem tecnologia. O professor dá um texto para o aluno estudar e, na aula, ele usa o espaço para atividades dinâmicas a partir da leitura que o aluno fez. Então, não é necessariamente a infraestrutura tecnológica que vai definir o ensino híbrido, e eu acho que a Kátia mais ou menos falou, foi isso. Você quer acrescentar alguma coisa?
Eu queria dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho uma situação de ensino híbrido sem necessariamente usar o recurso tecnológico. Se eu preparo uma aula na qual os meus estudantes atuam por estações de aprendizagem, se eles têm, vamos imaginar que eu esteja numa aula de física, e na aula de física eles têm uma série de pequenos grupos na sala, e em cada grupo eles têm preparado, e pode ser com recursos diversos, às vezes são problemas, não tem necessidade nem necessariamente de algumas coisas assim, mirabolantes de experimentação, bons problemas em que cada uma das estações pelas quais eles passam, eles têm que pensar e responder e resolver em pequenos times, e eles vão completando determinadas aprendizagens, ou vão fazendo alguns experimentos. Essa movimentação problematizadora, que depois, ao final e ao cabo, nós vamos discutir, vamos analisar, vamos discutir as informações, as diferentes formas de pensar sobre os problemas, ela já tem a ver com métodos ativos e criativos de aprendizagem, né? Os estudos sobre métodos ativos de aprendizagem e ensino híbrido, eles já começam em Dewey, eles foram sendo recuperados, pessoal, por quê? Porque os estudos atuais de neurociência, por causa dos exames de imagem, da ativação que é vista quando os alunos estão aprendendo por resolução de problemas, por experimentação, que em Dewey e Ausubel eram só ideias, eles são retomados com muita força agora, mostrando que áreas diferentes do cérebro são poderosamente ativadas quando você resolve um problema, quando você erra e pode experimentar de novo, quando você está dialogando e explicando para alguém. Então, é quase como se houvesse uma retomada desses princípios que antes foram só intuídos por pesquisadores que estavam à frente do seu tempo, e eles vão ganhando uma conotação. É claro que ninguém está negando que as tecnologias de comunicação e informação, elas fazem parte dessa cultura e elas são poderosos aliados. Tanto assim que na base, cultura digital, pensamento computacional, são aspectos a serem desenvolvidos, né? E o próprio Inova tem um componente curricular, uma eletiva de tecnologia, a rede conta com a Débora Garófalo, pensando estratégias para apoiar esse desenvolvimento, só que isso está sendo feito com responsabilidade, porque tem todo o estudo de maturidade tecnológica da rede, enfim, tem um trabalho a ser feito. O que a Raquel e eu estamos dizendo é que existem condições de trabalhar com tudo isso que são independentes de nós termos uma dependência só da tecnologia, né? E isso também é contemplado nas formações, nas possibilidades que a gente vai desenvolver. Acho que é importante nós pensarmos assim, há coisas muito possíveis de serem feitas e que nos colocam numa posição muito boa, que não é de imobilismo, não é fazer o jogo da Poliana, eu acho que precisa ficar muito claro isso, vou ser contente em qualquer situação, porque isso não nos tornaria os profissionais que somos, mas também não é a situação de dizer, nada pode ser feito se eu não tiver um computador na sala, porque isso seria muito ruim, é muito imobilizador, né? Para a criatividade que essa rede tem, que nós como educadores temos, também não seria bom se isto fosse condição para métodos ativos e aprendizagem criativa, né? Olha, tá cheio de pergunta aqui que a gente nem vai ter tempo de responder todas. Tem muita pergunta sobre
mestrado, eu vou talvez, só para tranquilizar a rede, eu acho que o Rocieli falou no mestrado e doutorado que eu estou olhando pela EFAP, então está cheio de perguntas sobre a EFAP oferecendo mestrado e doutorado, e vamos sim oferecer mestrado e doutorado, mas tem duas perguntas pontuais que eu vou aproveitar que você está aqui para você responder, mas eu não posso deixar de agradecer a Marinês, que disse que adoro suas informações, Raquel, viu? A declaração de amor não é só para você não, viu, Kátia? Tem para mim também. Né? Que delícia, não, a rede, olha, essa rede é ótima, esse programa de quinta-feira é uma troca muito transparente, muito confiante, muito amiga e muito produtiva. A gente aprende muito aqui, eu aprendo muito com a rede, eu sei que os professores também aprendem, e agora você vai ajudar a rede a aprender duas coisas que deve ser dúvida não só de quem perguntou, mas de outras pessoas. A professora Renata está perguntando o que é aula invertida. E a professora Kátia está perguntando o que é percurso formativo. Então, aula invertida, percurso formativo, com a palavra, Kátia, obrigada. Vamos lá. A aula invertida, ela é uma estratégia, uma das estratégias que normalmente está associada com os métodos ativos de aprendizagem ou as metodologias ativas, que precisam ser entendidas assim. Por que são chamados de métodos ou metodologias ativas de aprendizagem? Porque está colocando o aluno numa situação de participar, de pessoa que está pensando enquanto aprende. Então, não é a situação passiva de ficar escutando sem interação. Ele tem muita relação com eu estou pensando num problema, eu interajo, eu assumo um papel importante na minha própria aprendizagem, eu vou me responsabilizando por isso, é uma situação que o professor planeja, então o professor é o líder deste trabalho e ele planeja para que a aula seja uma aula pautada numa mentalidade de crescimento, ou seja, essa aula ela tem um piso baixo no sentido de que todos podem acessar, todos vão se envolver e ela tem um teto alto. Eu vou criar um caminho de problematizações cada vez mais complexas que eu vou te puxando do estágio no qual você está para níveis mais altos de conhecimento. Então, o que a aula invertida pressupõe? Ela pressupõe que, na aprendizagem convencional, o professor expõe o que ele quer que o aluno aprenda em sala, depois ele propõe uma tarefa que será feita em casa, que geralmente é na situação da tarefa que será feita em casa que os alunos terão mais dúvidas, e que é na hora da dúvida que se ele estivesse junto com o professor e com os colegas, a interação seria muito produtiva, porque é na hora da dúvida que eu aprendo. Então, se propõe o inverso. Você ou grava a sua aula num vídeo, ou escolhe um vídeo do YouTube, da internet, faz uma boa escolha. O aluno recebe aquele link, aquele vídeo, com um pequeno roteiro de estudos, ele assiste antes, e como a Raquel falou, não precisa ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um capítulo do livro, do material da rede, com um pequeno roteiro. Ele faz um estudo daquilo, ele vem para a aula, e aí é na aula que nós vamos discutir o que foi estudado, discutir o vídeo, propor uma tarefa em dupla, em pequenos grupos, e é na hora que as dúvidas começarem a aparecer que nós todos vamos interagir para níveis mais altos de conhecimento. Então, você inverte a aula nesse sentido, né? Ele tem a parte mais expositiva, ou a parte de estudar ouvindo ou lendo sozinho, e depois ele vem para a classe, e na classe os momentos de interação serão mais produtivos. E as
o percurso de aprendizagem ou a rotação por estação de trabalho é uma outra estratégia na qual você prepara tarefas que podem ser tarefas de investigação, que podem ser problemas. Geralmente são atividades com níveis de complexidade diferentes. Elas podem ter uma ordem de sequência que você tem que passar por todas ou por algumas, e os alunos em pequenos grupos, eles circulam por aquele roteiro, por aquele caminho, e eles têm um tempo para fazer isso, e ao final, depois de ter percorrido aquilo, a gente faz uma roda de conversa, discute, e aí fecha uma aprendizagem que foi feita para cada para cada estação de trabalho. Existem livros de ensino híbrido que falam muito a respeito disso. Depois, se vocês procurarem, a Lilian Bassic, que tem aí conversado também bastante com muita gente, ela tem uns livros muito interessantes de ensino híbrido, com propostas muito práticas, trazendo essas coisas. E acho que vale até a pena conversar. Mas o que eu queria dizer para vocês? Juro, Raquel, que eu estou terminando. Daqui a pouco eu vou te interromper, porque está acabando o tempo. Não é a estratégia que é o mais importante. O mais importante é saber o que nós queremos que os alunos aprendam. A estratégia é só o meio para fazer com que isso aconteça. Então, antes de qualquer estratégia, eu preciso saber onde eu quero chegar, qual é a aprendizagem que é foco. É isso, perfeito, pronto. Perfeito. A gente podia até encerrar o programa com essa frase, que essa é talvez a observação mais importante que a gente tem que ter em mente o tempo todo, o que eu quero que o meu aluno aprenda, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para tudo isso. Tem muitas perguntas, né? Se os alunos estão preparados para todas essas mudanças. Tem muita gente dizendo que nunca perca esse quadro de quinta-feira. Obrigada, Ana Lúcia. A Lígia está dizendo que quinta é o dia mais agradável quanto às informações e os entrevistados. A Rosemary está dando os parabéns pelo belo trabalho. Mas a Ana Lúcia está perguntando, Kátia, se os alunos estão preparados para todas as mudanças. E aí, eu vou pedir que você já encerre nessa resposta, porque o tempo já está quase acabando, tá bom? Tá. Ana, nem eles, nem nós. Nós precisamos saber que a dúvida que nós temos sobre eles é a dúvida que muitas vezes nós temos sobre nós, porque essa ideia de que a aula frontal é a aula sobre a qual nós temos segurança da aprendizagem de todos, é uma ideia que, por um lado, ela traz tranquilidade, mas ela não traz aprendizagem para todos. Então, nós não saímos de um extremo para outro de qualquer jeito, né? É preciso conversar, é preciso explicar, é preciso fazer combinados, e é preciso entender que tem coisas que vão dar muito certo e outras que não. Mas tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. O homem, a espécie Homo sapiens, é a única que evolui porque é capaz de se avaliar e se modificar pela avaliação. Então, tem uma coisinha-chave que é assim: toda vez que nós fizermos uma coisa nova, nós temos a palavra mágica chamada planejamento. Nós precisamos combinar com eles, explicar o que vai acontecer e guardar um tempo para avaliar o que foi bom e o que poderia ser melhor. E não desistir porque se alguma coisa não der certo. Avaliamos, melhoramos juntos, fazemos novos combinados. Esse é o princípio do ensino médio. Não achar que eles não podem, é investir para que eles possam. Então, o novo ensino médio, e com isso eu termino, Raquel, é uma aposta de que o jovem não é o problema, o jovem é a solução. E é um convite para que nós, educadores, façamos um investimento enorme para colaborar que esse país
traga esta solução de futuro pelos jovens. Então, um convite para nós educadores que tenhamos essa crença positiva de que o nosso jovem pode muito, e que nós vamos ajudar que ele possa desenvolver esse potencial que ele tem. Acreditem, vamos acreditar em nós mesmos e nos nossos jovens. E obrigada por essa oportunidade. Isso tem tudo a ver com a própria escolha profissional que nós fizemos. Nós não acreditássemos no futuro, não seríamos professores. O educador fadado a acreditar no futuro, porque ele aposta tudo na formação do jovem. Nós somos fadados a acreditar que as coisas podem melhorar, que nós podemos contribuir para isso e que as coisas vão avançar. Isso tem tudo a ver com o nosso jeito de ser, e todo mundo que escolhe ser professor é porque tem um pouco esse jeitinho de ser, de acreditar no futuro, na capacidade de avançar, de evoluir e de extrair o potencial dos nossos alunos. Gente, muitíssimo obrigada pela troca, pelo bate-papo, pelo carinho. Muitíssimo obrigada, Kátia. E até a próxima quinta, quando estaremos aqui para mais um bate-papo gostoso e produtivo. A gente aprende muito aqui. Um beijo no coração de cada um. Beijo, obrigada.